Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, a paz esteja com todos vós. Estamos para mais um dia juntos nessa caminhada de fé, nosso devocional que nos traz uma palavra, um encontro e o objetivo é um novo ser. Então, que a gente nesse dia possa verdadeiramente nos conectar com a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus e nos transformar segundo a palavra de Deus. Amém? Esse é o nosso objetivo. E é claro que sozinho a gente não pode, sozinho a gente não consegue. Então vamos convidar, vamos convocar, vamos trazer para junto aquele que pode sim todas as coisas e que está neste mundo para nos convencer de que somos pecadores e necessitamos da graça de Jesus. Amém? Sim, vamos convidar o Espírito Santo. Soberano e amado Pai, grandioso, lindo és. E nessa hora, ó Pai, queremos entrar na tua presença. Não somos dignos, ó Deus, mas cremos que o sangue derramado naquela cruz tem poder de nos lavar, tem poder de nos limpar e diante da graça de Jesus Cristo nos permitir um encontro com o Eterno. Então é nessa hora, Pai, que pedimos ao Santo Espírito do Senhor que venha ao nosso encontro, que venha se fazer presente neste devocional e a falar conosco no nosso coração, arrancar toda a erva daninha do nosso meio, ó Pai, tirar de dentro de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor e nos transformar num novo ser. Nós queremos agradecer, Pai, sim, agradecer por essa nova oportunidade, por esse novo dia, Pai, que está nascendo, que está encerrando, que está se encaminhando. Independente do horário que nós estamos aqui falando com o Senhor, nós queremos, ó Pai, nos conectar em corpo e alma e espírito com a Tua graça, com a Tua presença. Então eu quero, nessa hora, dar liberdade ao Espírito Santo de Deus a falar conosco nesse encontro, a falar aquilo que nós necessitamos ouvir, não o que queremos, não para nos agradar, mas para nos corrigir. Se preciso for, pode bater, pode puxar a orelha, pode fazer o que quiser. Sinta-se à vontade, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para te ouvir. Amém. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós vamos para o livro de Josué, capítulo 6. A gente já fez devocional sobre essa história, sobre a história de Raabe, mas hoje nós vamos sim devocionar, porque assim, a Bíblia ela é riquíssima. Então, o devocional a gente pega trechos pequenos e a gente vai aos poucos sendo ministrado. A cada versículo, como eu sempre falo aqui, a cada versículo a gente pode ser ministrado grandissimamente pelo Espírito Santo. Então, eu poderia vir aqui gravar um versículo por dia e ali nós ainda teríamos alimento a cada versículo desse. Então, pega aí a sua Bíblia, no capítulo 6 de Josué, do versículo 22 ao 27. E vamos nos atentar ao versículo 25, que é o nosso versículo do dia. Josué, capítulo 6, do versículo 22 ao 27, e o versículo do dia é o 25. Amém? Vamos à leitura? Entretanto, Josué havia dito aos 2 homens que haviam espionado a região: Ide à casa da prostituta, e de lá tragam a mulher e tudo o que ela possuir, como lhe jurastes. E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, e tudo o que ela possuía, e retiraram de lá toda a sua parentela, e os deixaram fora do acampamento de Israel. E a cidade e tudo que nela estava queimaram a fogo, somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro eles colocaram no tesouro da casa do Senhor. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo o que ela possuía. E ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo: Maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar esta cidade de Jericó. Ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito, e no seu filho mais novo haverá de colocar as suas portas. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Amém?
Aleluia, gente. Esse texto é o cumprimento de uma promessa. Na verdade, de duas promessas. Aqui, se a gente for buscar lições, nós vamos tirar várias lições desse texto. Existem duas promessas se cumprindo aqui ao mesmo tempo. Primeiro, a promessa de que Deus entregaria Jericó, uma cidade fortificada por grandes muros, por aquelas muralhas gigantescas, que aos olhos do homem seriam impossíveis de ser derrubadas, mas Deus ele entrega na mão do povo de Israel, conforme ele prometeu a Josué, para que Josué se levantasse, fosse forte e corajoso, e que Deus ali cumpriria tudo que ele prometeu, ou seja, entregar a terra prometida, a Canaã, ao povo de Israel. Então aqui a gente vê o cumprimento de uma promessa de Deus sobre a vida do povo de Israel. Ele começa a entregar cidades na mão desse povo. E é interessante que a cidade de Jericó era uma cidade muito idólatra, assim, havia muitas coisas ruins. E Deus, quando ele faz essa promessa para Jericó, quando ele dá a certeza ali para Jericó, para Josué, quando ele dá essa certeza para Josué que ele vai entregar Jericó na mão dele, ele faz vamos lá, uma colocação. É para destruir a cidade inteira, não é para levar nada dela, a não ser o tesouro para a casa do Senhor. Então, não era para se pegar nada de Jericó, nada para homens. Por quê? Porque a gente lembra que tempos de guerra, os despojos eram recolhidos pelos seus soldados, era a recompensa deles ali por vencerem a guerra. Então, eles invadiam as cidades, eles pegavam todos os despojos, eles pegavam as criações, eles pegavam o que desse ali para eles levarem como premiação para eles. Só que aqui em Jericó, Deus fala, eu não quero nada, não é para pegar nada, é para destruir a cidade inteira. E este lugar não será mais povoado. Então não era simplesmente uma invasão na cidade, tomar posse daquela cidade para eles, não, era para destruir tudo e ninguém habitasse ali. Só que aí a gente vai ver a segunda promessa sendo cumprida, porque quando a gente faz essa leitura sem ler o anterior, por isso que eu sempre digo para vocês, façam a leitura anterior, façam a leitura anterior. Por quê? Porque a gente vai ver ele cumprindo sobre a vida de uma prostituta uma outra promessa. Quando Raabe, e aqui a gente vai entrar para as nossas lições. Quando Raabe, ela ouve falar do povo de Deus, quando ela ouve a história do povo hebreu, ela se compadece com aquilo e ela se inclui naquela promessa. Eu quero fazer parte desse povo. Eu quero conhecer esse Deus. E é interessante que Raabe, ela ignorou o fato dela ser de um outro povo. Ela ignorou que ela não fazia parte do povo de Israel. Só que ela tomou posse da grandiosidade de Deus e isso ganhou o coração do Senhor. E é isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Sabe, independente do que você tenha feito, independente de que caminho você já caminhou, independente de se você olha uma pessoa cristã ali com aquela tamanha fé, vamos dizer, o ímpio, independente que haja o ímpio ali, naquele momento de olhar para o outro e se sentir sujo, sabe? Quando eu digo de mim mesmo, que eu olhava para o crente ali tão representava uma santidade tão grande e eu me sentia suja, eu me sentia de um outro planeta, de um outro mundo. E de fato, quem vive longe dos caminhos do Senhor vive um outro mundo, muito distante do que é de fato o tempo, a presença de Deus. E Raabe, quando ela ouve aquela promessa, quando ela entende que Deus vai dar aquela terra para aquele povo, ela ignora o fato de que ela fazia parte daquele povo, de que ela era uma prostituta. Ela ignora literalmente, ela guarda ali os espiões, ela protege os espiões e ela quer algo em troca. Eu quero fazer parte desse povo. Eu quero que eu e a minha família seja livre. E ali Deus, através daqueles homens, é claro que foram os homens que falaram para ela, mas através daqueles homens, Deus, ele cumpre a promessa que eles fizeram a ela, de que a casa dela seria guardada. E Josué cumpre aquilo que foi acordado com Raabe. E é interessante que Deus se agrada, porque assim, o homem faz, pode até garantir algo para você, só que Deus, ele olha além do que o homem vê. Então, possa ser que o povo ali cumpriu o que prometeu para Raabe naquele instante, porque, por exemplo, a gente tem um trabalho, a gente faz todo o nosso esforço e o homem ali chega junto com o salário de excelência, cumpre aquilo que te prometeu, mas Deus, ele vai além.
E a história de Raabe vai muito além disso daqui. E é isso que eu quero que você se atente. Porque independente de onde você caminhou, se hoje você está decidido a se converter, se hoje você está na presença do Senhor e as pessoas estão ali se alegrando com isso, as pessoas estão ali ofertando algo para você, eu quero falar para você que Deus tem muito mais do que o homem pode te dar. Raabe, ela ganhou a proteção do povo de Israel, a proteção do governante deles ali, que era Josué naquele tempo. Ela foi livre da morte, ela não foi morta ali junto com o povo de Israel, ou de Jericó. A família dela foi livre daquilo, ela passou a habitar no povo de Israel. Só que para Josué e para o povo ali, eles já tinham cumprido a promessa dele, certo? Raabe aceitou o Deus de Israel e ele passou a conviver com aquele povo ali. Só que Deus ele faz além. E a gente vê que a história de Raabe não morre ali. Raabe, se a gente for para a história, Davi, a grande promessa de Deus é descendente de quem? De uma prostituta. Jesus, olha isso. Jesus é descendente de Davi, que vem lá de onde? Você conseguiu pegar o que é que Deus está tentando te entregar neste dia? Além do que o homem pode te dar, Deus faz muito, 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 muito mais. Então tome isso como lição para a sua vida hoje. Você pode estar até desanimado. Você pode estar até achando, eu só posso ir até aqui. Isso aqui tá bom demais para mim. Tá ótimo. Raabe pensou assim, gente. Raabe pensou desse jeito. Tá bom demais aqui para mim. Eu fui livre da morte. Eu fui aceita aqui no meio desse povo, um povo abençoado, um povo eleito. Tá tudo ótimo aqui para mim, mas deixa eu te falar, Deus tem muito mais para ir além disso. Porque Deus conhece um coração, ainda que pecador, justo e disposto. O coração de Raabe foi justo porque ela protegeu a vida daqueles homens e foi um coração disposto ao quê? A se converter, a fazer parte de um novo povo, a entender que ela tinha que abandonar os hábitos que ela tinha no meio que ela vivia, de onde ela nasceu, de onde ela veio, de tudo que ela aprendeu. Ela entendeu que ela tinha que abandonar tudo e se transformar numa nova criatura. Deus viu isso em Raabe e Deus vê isso em você. Se você estiver disposto a abandonar, Deus pega um vaso de desonra e transforma em um vaso de honra. Amém? Eu quero que você guarde essa lição hoje no seu coração. Se você entendeu o que a palavra quis dizer, se não entendeu, vai fazer a leitura de novo. Vai, porque o Espírito Santo está falando com gente aqui. O Espírito Santo está alertando gente aqui que não é só isso que ele tem para você. Não é só isso que você vai receber. Se você tem um coração justo, fiel, está na presença do Senhor, tem muito mais. Amém? É muito mais além do que você pode imaginar. Então, toma isso como lição e anota isso daí que eu quero que você guarde como lembrete. Não se esqueça que Deus é o mesmo que foi ontem. Ei, o mesmo Deus que foi ontem lá com Raabe, ele é hoje e ele será eternamente. Anotou isso daí? Deus é hoje o mesmo que foi ontem e que vai ser eternamente. Ele não mudou e ele não vai mudar. Amém? Segundo, guarde essa promessa em seu coração. Deus faz além do que você pode imaginar. O que o homem pode te dar, Deus faz além. Amém? Terceiro, seja humilde, sábio, independente do que você tenha vivido e do que você tem hoje a oferecer a Deus. Ele transforma isso em abundância. Ele faz muito, muito mais. Então, aplique isso no seu coração. Fé, coragem, atitude e transformação. Abençoe alguém com essa palavra. Comece a praticar as boas novas. Amém? Fique em paz. Fique com a paz que excede todo entendimento. Fique com Cristo. Tchau, tchau. Te vejo amanhã neste mesmo canal.